Santo Antônio, amigo fiel de São Francisco, em favor da Mãe Terra, rogai por nós. Reverendíssimo Padre Toninho, querido amigo, querido irmão, que se dignou um dia a ir até a uma das nossas mais humildes comunidades, lá das nossas Neves Esmeraldas, mais lá de Esmeraldas, comunidade Santo Antônio da Alexandria. Nós até criamos um grupinho do WhatsApp da comunidade, e a foto do grupinho lá do WhatsApp é a foto dele. Ficou como se fosse o patrono lá desta comunidade, pela sua presença, pela sua presteza em estar lá nesta comunidade, onde a única coisa que se tinha até então lá era a nossa capela de Santo Antônio, que o senhor Inhô doou o lote dele e foi construída a capela de Santo Antônio lá do nosso bairro Alexandria. Então, dentre os apelidos que Santo Antônio vai recebendo, né? Nós temos Santo Antônio de Roça Grande, Santo Antônio de Jaraguá, Santo Antônio da Contorno, Santo Antônio da Rua Pernambuco, Santo Antônio da Vila Belém, Santo Antônio dos Pintados, onde eu fiz pastoral também, lá na região da Ibiritermo, lá na Petrovale, né, tinha a comunidade de Santo Antônio dos Pintados, que era o local lá do bairro, né? Então, também tem esta comunidade lá, comunidade Santo Antônio da Alexandria. E na minha terra natal, Rio Espera, fica na região de Conselheiro Lafayette. Durante a maior parte do meu tempo no seminário, seja no seminário Dom Orione, onde eu fui aluno, depois na diocese, a minha avó e as minhas tias moravam no bairro Santo Antônio, lá comunidade Santo Antônio também. Pois bem, queridos irmãos, muito nos alegramos em estar aqui nesta noite. Noite de amizade, porque nós vimos a amizade de Santo Antônio e São Francisco de Assis. Lá, o local onde a gente fica, né? Nós estamos desejando que seja uma casa paroquial, fica justamente assim como aqui, lá na igreja São Francisco de Assis, no bairro São Francisco, Santa Cecília. E neste ano de 2021, está se completando 800 anos de amizade de Santo Antônio com São Francisco de Assis. 800 anos, foi em 1221, quando Santo Antônio fez uma viagem e chegou-se ao encontro do nosso grande patriarca da ecologia, da natureza, das plantas, dos animais, patriarca também de todos aqueles que buscam ser promotores da paz, como acabamos de ouvir aqui nas bem-aventuranças, Mateus 5, versículo 9, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E São Francisco de Assis, e Santo Afonso, e Santo Antônio, fizeram realmente uma grande amizade, uma grande fraternidade, em favor da Mãe Terra, esta mãe que grita, que geme, que berra de dor.
Hoje, de manhã, como outros dias, enquanto estou lendo as Sagradas Escrituras, lá no meio de algumas galinhas, lá num terreiro grande que nós temos lá na Igreja de São Francisco, eu estava observando outro dia um pé de mamão que nasceu no muro, um pé de mamão, nasceu no muro, justamente na parte do muro, daqueles tijolos de cimento, né? Ali, entre as gretas do muro, nasceu um pé de mamão, e que ainda produziu mamão, está lá, alguns mamões produzindo lá, ali no meio das pedras. É o grito da Mãe Terra, é o grito da natureza, que grita de todos os jeitos, e que grita, e que parece que ninguém escuta, porque nós, o ser que faz parte dessa natureza, e que fomos colocados como cuidadores desta Mãe Terra, desta natureza, o que fazemos em grande parte? Ignoramos estes gritos da Mãe Terra, e consequentemente surgem uma pandemia de um coronavírus que não leva somente números. Não é somente 3,5 milhões da humanidade que foi-se embora, não é somente 500 mil quase de brasileiros, não é somente números dali de cá, são pessoas, são gente conhecida, de vocês, de cada um de nós. Hoje mesmo, meus irmãos, um sacerdote lá da diocese de Catanduva, em São Paulo, o padre Renan Laroca, que ordenou sacerdote agora, no início do ano, na passagem do ano, com 6 meses apenas de sacerdócio, ele foi abortado por esta Covid-19. Uma doença, meus irmãos, que, por incrível que pareça, Deus já ouviu as preces da humanidade toda. Ano passado, lá no dia 27 de março, o Papa Francisco tirou o crucifixo de São Marcelo, que há mais de 500 anos não era tirado, de uma igreja de Roma, colocou na praça e rezou sozinho lá na praça de São Pedro, e clamava por uma cura, por uma vacina, e Deus ouviu, e imediatamente os nossos cientistas, perdendo noites de sono, lutando, buscando ali uma inspiração, agravando as questões familiares, muitas das vezes, por perder horas, por se dedicar totalmente a essas pesquisas, e imediatamente Deus suscitou não apenas uma vacina, mas várias vacinas pelo mundo afora. Mas eis que em alguns países, ou em algum país, os governantes se protelaram, procrastinaram, foram deixando, vamos esperar um pouquinho, vamos enquanto isso ir passando as boiadas, vamos passando as boiadas, agora já está querendo passar uma boiada aqui em Minas Gerais também, aqui na nossa Belo Horizonte, aqui na nossa arquidiocese. Não estão dando ouvidos ao nosso querido bispo Dom Vicente, que juntamente com Dom Valmor grita contra esta empresa lá em Brumadinho, e que ao invés dela reparar verdadeiramente o seu crime, ela agora quer construir um rodominério aqui nesta capital, para destruir ali a Serra do Curral, a Serra do Rola Moça, que aqui se encontra em nossa arquidiocese. É os gritos da Mãe Terra que não são ouvidos, porque
tem que se ouvir é a necessidade de lucrar-se mais, tem que se produzir mais, e tem que se crescer, e tem que desmatar, e tem que passar a boiada toda, tem que acabar com essas leis que fica regulando, regra para isso, cuidar de rio, de matas, que é isso? Vamos passar a boiada. Então, meus irmãos, São Francisco de Assis, o patrono da ecologia, coloca diante de nós Santo Antônio para interceder por todos nós. Mas essa intercessão é para que você, como templo do Espírito Santo, como vai dizer Paulo nas suas cartas, para que você tome atitude, para que nós possamos transformar verdadeiramente o nosso mundo, para que você, na sua casa, aí onde você está, celebrando neste momento a palavra de Deus, e amanhã vai continuar esta vivência, para que você faça alguma coisa. Agora acabei de ver o Padre Toninho ali mostrando a horta dele, e ele dizendo: olha, assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi esta horta aqui. Uma salva de palmas, meus irmãos, porque talvez alguém possa pensar: mas o que é uma horta numa casa paroquial diante de toda essa realidade do universo? O Evangelho de domingo, do dia de Santo Antônio, vai responder para nós. Marcos 4, contando duas parábolas da semente do reino, este reino de Deus, que começa, às vezes, de uma maneira tão simples, tão modesta, e que vai realmente construindo um novo tempo, um novo mundo. Queridos irmãos e irmãs, vamos buscar inspirar na amizade de Santo Antônio e de São Francisco de Assis, e buscar promover as bem-aventuranças. Bem-aventuradas aquelas crianças que aprendem a não jogar lixo pelas ruas. Bem-aventurados aqueles jovens que tomam uma bebida e não lançam a lata de qualquer maneira pela rua. Bem-aventurados aqueles que vão fazer uma caminhada pelas florestas e não jogam lixos pelas matas fora. Bem-aventurados aquelas pessoas daqui de Belo Horizonte, que muitas das vezes têm sítio lá nas minhas comunidades, lá na volta, lá naquelas regiões, daquelas bairros de Esmeraldas, e não levam lixo para jogar no meio das nossas matas. Bem-aventurados todos aqueles que não estão de acordo com essas ideias, de acordo com essa ideologia demoníaca, satânica, maléfica, que parece que quer dominar o nosso mundo, de destruir o meio ambiente, de destruir a nossa casa comum, destruir a Mãe Terra, porque eu acho que eles querem destruir tudo para ficar só com um pedacinho, da terra, como se fosse um meteoro, vamos dizer assim, um pedacinho da terra, e para ser como se fosse um condomínio para só eles, esta minoria, estes menos de 1% que dominam todas as riquezas e dominam todos os poderes do nosso mundo. Ó Santo Antônio, olhai por vossos filhos, olhai por esta humanidade sofredora e abandonada. Ó Santo Antônio, olhai por esses pobres do nosso mundo, Santo Antônio. Não nos deixes apenas, Santo Antônio, na igreja, nos contentarmos em darmos algumas cestas,
Não nos deixe, Santo Antônio, em nos contentar, em dar algumas roupas, em dar algumas sopas, e ainda fazer propaganda, como se estivéssemos fazendo as maiores coisas do mundo. Ó Santo Antônio, ajudai-nos a refletirmos e ajudarmos a humanidade a fazer uma reflexão profunda. Ajudai-nos, ó Santo Antônio, a ouvirmos o xará do vosso amigo, o Papa Francisco, na Laudato Si, na Fratelli Tutti, que prega tanto numa, ele prega sobre o cuidado da casa comum, e na outra, ele fala que nós todos somos irmãos e que devemos ser amigos, uma fraternidade e uma amizade social. Santo Antônio, intercede por todos nós, intercedei para que nós sejamos pessoas que possamos dar mais valor à palavra de Deus e, consequentemente, nos iluminarmos nesta palavra e sermos realmente transformadores, promotores da paz, pessoas que vão consolar, não no sentido de consolar como alguns pensam, tá bom, é isso mesmo, no outro mundo vai estar resolvido, vai estar todo mundo no céu, vai morrer, vai tudo. Não, Santo Antônio, que nós sejamos consolados no sentido de sigam em frente, não desanimem, coragem, assim como Jesus, que está em vossos braços, menino, e que mais tarde passou pela cruz, venceu a morte, a tortura, venceu tudo, e está vivo ressuscitado. Que os vossos filhos não desanimem de continuar as suas caminhadas neste mundo. Consolai, consolai, bendito seja o Deus de toda consolação, como nos diz Paulo na segunda carta aos Coríntios. Santo Antônio, São Francisco de Assis, grandes amigos, cuidadores da Mãe Terra, rogai por nós, hoje e sempre. Amém.